Olá, estamos nós aqui de novo, né? Mais uma vez, para darmos continuidade à nossa série Vivendo com Sabedoria. E hoje nós vamos estudar o capítulo 26 de Provérbios. Nesse capítulo aqui tem alguns temas que vão nos ensinar. Basicamente vai falar de 3 pontos. Cuidado com os insensatos, vai reforçar mais uma vez a questão da preguiça e falar com relação ao cuidado com a língua. Esses 3 temas é bem recorrente no livro de Provérbios, né? Quem tem acompanhado aí a série sabe que são pontos que a gente sempre está falando porque Salomão, ou o sábio que escreveu, sempre está tratando desses pontos. Mas aqui, nesse capítulo, eu quero focar no assunto da insensatez, certo? Vamos ver aqui algumas lições que nós podemos tirar com relação a como lidar com o insensato. Olha aí, primeira coisa, a Bíblia aqui nesse capítulo nos orienta que a honra não serve para o insensato. Ou seja, dos versículos 1 até o 8, nós vamos ver esse ponto. Versículo 1 diz assim: como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Olha o que diz versículo 8. Como que atira pedra preciosa no montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Então, nós vamos ver nessa primeira parte que o insensato não merece honra, não deve ser honrado. Mas outro ponto aqui que vai tratar com relação à insensatez ou ao insensato é que o insensato, ele merece correção, certo? Versículo 3 diz assim: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do insensato. Então esse capítulo vai nos orientar como lidarmos com o insensato. Primeiro, não honre porque ele não merece honra. Segundo, ele deve ser corrigido. Terceiro, está lá no versículo 6, o insensato não merece a confiança daquilo que é importante, ou seja, os pés cortam o dano, os pés corta e o dano sofre quem manda mensagem por intermédio do insensato. Como cortar, olha na versão NVI, como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Então, outra lição que esse capítulo nos ensina é que o insensato ele não merece confiança, não dê a ele crédito de coisas importantes. Outro ponto que fala do insensato, ele não aprende e vive cometendo os mesmos erros. Olha aí versículo 11, como o cão que volta ao seu vômito, assim é o insensato que rejeita a sua estultice. Então aqui, meus amados, nós vimos várias situações com relação ao insensatez, ao tolo e como ele deve ser tratado. Mas algo que me chamou a atenção nesse capítulo está no versículo 12, logo no versículo posterior. Olha o que diz: tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há para o insensato ou para o tolo do que para ele. Então, olha assim, quando eu estava estudando esse capítulo, é como se o sábio viesse, ele vai falando da insensatez, vai criando situações, né, mostrando como lidar com o insensato, mas ele chega no ponto, no clímax, que é como se ele dissesse assim: é ruim a insensatez, é ruim a tolice, mas pior ainda é ser arrogante ou ser soberbo. É isso que está dizendo no versículo 12. Então, é como se Salomão estivesse contrastando, se já é ruim a tolice e a insensatez, mas a soberba e a arrogância é muito pior. Então, queridos, nós precisamos nos atentar para isso, né? Por que Salomão considera a arrogância ou a soberba muito pior do que a insensatez e a tolice? Justamente porque o insensato ou o tolo, às vezes eles até aceitam, ouve conselho, mas aquele que é arrogante, ele não ouve e não aceita nem ser corrigido, né? Então, se nós queremos, eu e você queremos ser o tipo de pessoa sábia que agrada ao Senhor e viver com sabedoria, nós precisamos nos livrar da soberba, do orgulho, da arrogância. Olha o que Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada,
Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, o que é que nós somos orientados aqui? A não sermos arrogantes, a não sermos presunçosos, a não sermos soberbos. Mais uma vez ele vai falar, pense cada um de si mesmo com moderação, seja moderado. Nós precisamos lembrar, amados, se temos alguma sabedoria, foi o Senhor quem nos deu. Se já aprendemos algo, isso nos livrou de alguns pecados, não podemos esquecer que foi pura graça de Deus. Foi Ele quem nos guardou. Então, nós fomos chamados para ser igual ao nosso Jesus, parecidos com o nosso Jesus. E o nosso Jesus, um dos exemplos mais fantásticos da vida dele é com relação à humildade. Então, o que eu quero reforçar aqui nesse capítulo, seja humilde. Se já é ruim para o tolo, já é ruim para o insensato, pior ainda, para quem é soberbo. O perigo e os riscos da insensatez, aqui é bastante enfatizado em Provérbios. Mais uma vez eu quero lembrar, nós ouvimos, nós aprendemos, mas sempre gostamos de enfatizar que no final de tudo, a escolha é sua.